tarde, eu sou o professor Bispoeta, o seu professor de língua portuguesa. Eu também tenho um sonho de bispoeta. Eu também tenho um sonho que os jovens lutem com fervor e abracem a carreira de professor. Para essa meta eu proponho cursos com 5 ou 6 anos, dão uma maior formação, com prática e ação, evitam muitos enganos. Ganhos sempre compatíveis, com função e seriedade, respeito pela sociedade, foco em todos os níveis. Sei que parece utopia, devaneio ou ilusão, mas professor é a profissão que mais me dá energia. Aí o professor acordou. Que sonho, hein, professor? Pois é, Elide, é um sonho, eu sou um sonhador. Eu sei que as profissões mais queridas, mais disputadas são medicina, advocacia, engenharia. Um dia eu sonho ver a profissão de professor ser disputada como primeira opção. Porque o que nós vemos hoje nas faculdades é as pessoas deixarem letras como terceira, como segunda opção, quando na verdade a profissão de professor deveria ser tão valorizada que as pessoas disputassem. É só examinar o seguinte exemplo. Hoje nós temos a USP como a faculdade mais procurada para todos os cursos. Nós temos que fazer com que as escolas estaduais e municipais também sejam procuradas. O que nós precisamos fazer para isso? Precisamos aumentar a qualidade de ensino de escolas municipais e estaduais para que a disputa seja tão grande que as escolas particulares diminuam o público das escolas particulares. Para isso, nós temos que ter professores bem formados, precisamos ter alunos que lutem pela carreira de professor, que queiram ser professores. Será que vai? Mais um pouco de água para ver se vai. Ficou empolgado. Fiquei empolgado, fiquei emocionado com essa história, com esse meu sonho de ver pessoas disputando a carreira de professor. Bem, vamos tentar prosseguir com a nossa aula. Nós estamos hoje na nossa teleaula, o pronome em sua 28ª parte. No plural, todos e todas, antepostos ou pospostos, exigem sempre a presença do artigo, desde que o substantivo não esteja precedido de adjunto que o exclua. Vamos entender melhor isso com um exemplo. Todos os alunos entregaram as provas antes do tempo. Todas as revisões são passíveis de enganos. Os alunos todos disseram sim. Percebam que nesses 3 exemplos, o artigo, nesse caso aqui, veio anteposto ao substantivo, aqui também anteposto, e aqui também anteposto ao substantivo. O todos variou nesse 3º exemplo. Ele foi colocado depois do substantivo, mas mesmo assim o artigo permaneceu aqui. Os alunos todos disseram sim. Muito bem. Estando a totalidade numérica definida por um numeral, referindo a substantivo explícito ou subentendido, todos pode ser ou não acompanhado de artigo. Todo um, todos dois, ou todos os dois. Todos 3, ou todos os 3, e etc. Vamos ver um exemplo de Camilo Castelo Branco, para ficar mais claro? Era belo de verem-se todos 5 em redor da criança, como se, para outro fim, não se reunissem. Todas as 4 razões foram discutidas. Esse já é um exemplo aleatório. Então percebam que tem o todas, com o artigo, e mais o 4. Tudo bem? Uma observação muito importante. Primeira observação. É mais comum a presença do artigo quando o substantivo está expresso. Segunda observação, em todas estas 4 razões, a presença de um adjunto, estas, que exclui o artigo, explica a sua ausência.
Graças à significação de certos verbos em determinados contextos, todos pode ser interpretado em sentido distributivo com valor aproximado de cada, como no exemplo. Vamos ver o exemplo. Dizia um secretário de Estado, meu amigo, que para se repartir com igualdade o melhoramento das ruas por toda Lisboa, deviam ser obrigados os ministros a mudar de rua e bairro todos os 3 meses. Eu coloquei em destaque aqui os todos os 3 meses para mostrar como deve ser essa construção. Nesse caso aqui é uma sugestão de construção. Aqui nós temos um poeta português clássico, que é o Almeida Garrett. Logicamente estamos falando de um português clássico. Isto é, a cada 3 meses, de 3 em 3 meses, como interpreta Epifânio Dias. Tudo bem? Podemos prosseguir? Vamos em frente. Todo pode ser empregado adverbialmente com o valor de inteiramente, em todas as partes. Exemplo de Camilo Castelo Branco. Desculpe-me que eu estou todo absorvido pela minha mágoa. Que triste, Camilo Castelo Branco. Eu vou ler de novo. Desculpe-me que eu estou todo absorvido pela minha mágoa. Muito triste, ele está todo absorvido pela mágoa. Longe de mim a triste ideia de me intrometer nessa questão todo particular. Exemplo extraído de Carlos de Laet. Percebam que aqui, embora ele utilizou no masculino, todo, uma questão de todo particular. Tudo bem? Suas origens pronominais facultam-lhe a possibilidade de poder, por atração, concordar com a palavra que se refere. O professor é todo ouvidos. Eu sou todo ouvidos para você agora, Elide. Pode falar o que você quiser. Perceberam? Pode falar, Elide. Eu sou todo ouvidos. Prossiga, professor. Muito obrigado. Ela é toda ouvidos. Ele está todo preocupado. Ela está toda preocupada. Percebam que são construções bastante comuns para nós. São construções do nosso dia a dia. Nossa, mas ela está toda feliz. Ela está, até utilizamos às vezes para exagerar. Nossa, mas ela está toda. Não sabemos o que vem depois desse toda. Mas nós falamos dessa forma. Ou seja, é o emprego do toda no nosso falar comum, no nosso falar do dia a dia. Muito bem. Todo entra ainda na construção de locuções adverbiais. Em todo, de todo em todo e etc. Tudo refere-se às coisas consideradas em sua totalidade ou conjunto e normalmente se apresenta como termo absoluto, desacompanhado de determinado. Nem tudo está perdido. Põe a esperança em tudo. O seu emprego absoluto apresenta 2 exceções, quando se combina com os demonstrativos isto, isso, aquilo, ou quando é seguido de oração adjetiva, substantivada pelo artigo. Temos 3 exemplos aqui para deixar mais clara essa situação. Tudo isso é impossível. Isso tudo é impossível. Onde você comprou tudo aquilo? Desconhecemos tudo o que eles disseram. Perfeito. Agora eu gostaria de voltar ao nosso tema inicial da nossa aula, só para completar, e voltar um pouco no tempo agora. Vamos para o túnel do tempo, eu e a Elide. Elide, você deve se recordar de que na época em que nós estudávamos o nosso antigo primário, que englobava do 1º ano até o 4º ano, quando nós estávamos em sala de aula, tendo a nossa aula, e entrava um professor de uma outra sala, o que nós fazíamos, Elide? Ficávamos em pé. Em respeito ao professor.
Os professores eram muito respeitados, muito respeitados. Nunca se podia imaginar, entre 1963 e 1967, que foi o ano que eu fiz o meu curso primário, nunca se podia pensar sequer de um aluno falar alguma impropriedade, algum impropério para o professor, muito menos agressão ao professor. Isso era inimaginável. Não é saudosismo da minha parte. Eu só tenho esse sonho de que o professor fosse de tal forma valorizado que, primeiro, houvesse uma procura maior pela profissão de professor, que os ganhos fossem compatíveis, porque para valer a pena, o que a pessoa vai escolher? Bom, eu ganho mais sendo engenheiro, sendo médico, do que sendo professor, então eu vou ser engenheiro ou médico e não professor ou advogado. Se o salário do professor for compatível com essas outras profissões, é lógico que a pessoa vai procurar também a carreira de professor. Para isso, logicamente, é preciso que se exija mais da formação do professor. É preciso que ele seja tão bem qualificado que a remuneração dele seja compatível à qualificação dele. É um sonho, eu sei ainda que é um sonho talvez até distante, querer uma formação de 4, 5 anos, quando hoje nós temos uma formação que, no meu ponto de vista, é uma formação ainda precária, de apenas 3 anos, 6 semestres. Mas, de qualquer maneira, fica aí o meu sonho. Espero que um dia ele, além de ser um sonho, comece a se tornar realidade. Muito bem, chegamos ao final de mais essa aula. Espero que vocês continuem se inscrevendo no canal, continuem dando o seu ok, dando o seu positivo, continuem se inscrevendo, tocando no sininho para receber as novas notificações. E não se esqueçam, se quiserem conhecer mais sobre o meu trabalho, é só me procurar no Google. Para isso, é só escrever lá no Google, na busca, Bispoeta, tudo junto, Bispoeta, e vocês vão conhecer todas as redes sociais de que eu participo, tudo bem? Muito obrigado, mais uma vez tenham uma boa tarde e fiquem com Deus.